Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao 12º SICONF, Simpósio de Contabilidade e Finanças da UFGD. Eu sou João Eudes de Souza Calado e vou apresentar para vocês o trabalho Teoria da Contabilidade versus Estrutura Conceitual, Extinção e Ascensão no Ensino da Ciência Contábil. Bem, contextualizando um pouco esse trabalho, né, a gente fala, é um ensaio teórico, embora a apresentação seja no formato de artigo, né, com questão de problema, de partida, e lá vocês vão perceber no artigo que ele está apresentado em formato de ensaio teórico. Ele trata justamente um pouco da teoria da contabilidade, nesse ano simbólico, 2022, como um ano em que nós celebramos 100 anos, né, da obra de William Penton, lá em 1922, é um estudo seminal da teoria da contabilidade, porque naquele momento se preocupava-se com a questão dos usuários das informações financeiras, da disponibilidade dessas informações, alguns conceitos como receitas, despesas, questões dos intangíveis, goodwill, entre outras coisas mais. E aí a gente tem o cenário de 1929, com a crise, com a quebra da Bolsa, a Segunda Guerra Mundial logo em seguida. Então, essa obra ela serviu como basilar para as discussões em torno dos usuários das demonstrações, na qualidade das informações. De 1939 a 1953, nós tivemos as contribuições dos boletins de pesquisa em contabilidade, em que os teóricos contribuíram bastante para a discussão de temas relevantes da área de contabilidade. O Assobat, 1966, né, com algumas contribuições. Então, todos esses recortes teóricos, esses debates teóricos, eles serviram para o que hoje a gente chama que é de estrutura conceitual. Naquele momento, na década de 60, né, começam as discussões para a abertura dos mercados de capitais e a questão da harmonização das informações dos relatórios financeiros, e aí a gente entra no debate da normatização para algumas ocasiões, para algumas situações específicas, né? Então, a partir de 1960, começam as discussões em termos da normatização. Em 1989, o IASC, que hoje é o IASB, lança a primeira estrutura conceitual em nível internacional, né? De modo que as instituições em todo o mundo pudessem seguir mais ou menos aquilo que fosse estabelecido. E aí o FASB e IASB se juntam, né, em 2010 para construir, para uma adoção de um modelo único de estrutura conceitual, e eles se separam na sequência, né, porque o FASB mais voltado com o debate nos Estados Unidos e o IASB no Reino Unido, e a gente percebe que a ênfase dos dois normatizadores, né, Estados Unidos mais com os usuários, propriamente dito, o Reino Unido mais preocupado com o papel da administração, né, nessas questões relacionadas aos relatórios e às informações. E a gente entra num problema de pesquisa que é justamente estaria a teoria, né, entrando em extinção e a estrutura conceitual em ascensão. Então, esse trabalho, a gente usa uma metodologia de revisão integrativa, qualitativa da literatura, que o Torraco, em 2005, ele diz assim, que você junta um grupo reduzido de referências, né, mas apresenta de uma forma mais densa. Então, a gente vai trazer alguns teóricos e a normatização ao longo desses 100 anos para tentar contextualizar e trazer uma discussões em torno desse debate. As principais análises e discussões é de que a teoria, ao longo dos anos, ela é muito ampla, né? Ela está dentro de várias disciplinas, história da contabilidade e de mais teorias, de mais debates dentro da contabilidade. Não se percebe, nesse primeiro momento, nenhuma proposta de uma disciplina exclusiva para a estrutura conceitual. Há discussões atuais, mas também remotas, ou seja, hoje a gente ainda discute questões de conceituação de receitas, de despesas, ativos intangíveis, o que a gente já discutia lá em 1922. Né? Há essa diferenciação do foco e da ênfase desse debate entre Estados Unidos e Reino Unido, e quando a gente leva lá para os demais países, essa discussão ela continua, porque a questão da normatização entra na questão jurídica e outras questões interdisciplinares de acordo com cada contexto, né? Então, a gente percebe que há mais uma interdependência de ambas do que a necessidade de uma separação entre uma e outra. Então, as principais considerações finais desse ensaio é que a estrutura conceituais, elas são parte da teoria, a teoria é muito ampla, né? Então,
As estruturas conceituais, ela partem da criação dos teóricos lá no passado, né? Os debates de 1922 até 1960, houve bastante contribuição, pouca participação dos práticos, e a gente sugere que o debate atual seja realmente envolvido, unindo práticos e acadêmicos em torno dessa discussão. Tá? Então, onde se vê crise, há oportunidade, onde se vê crise em relação à teoria e à estrutura conceitual, a gente percebe uma oportunidade, talvez para levar, debater o que os acadêmicos estão produzindo nas instituições seja interessante, trazer algumas contribuições para os práticos também da contabilidade. Esse ensaio ele tem como limite o viés da interpretação, porque a gente traz uma literatura reduzida, né? Então talvez outros autores pudessem trazer novos olhares para essa questão. E como sugestão, a gente sugere que vocês possam trazer algum estudo analisando qualitativamente os programas das disciplinas para ver se realmente há essa separação entre teoria e estrutura conceitual. Então, obrigado a todos pela oportunidade e eu desejo a todos um bom evento.